Restrições e suspensões temporárias de direitos fundamentais na Constituição. Os direitos fundamentais representam garantias essenciais aos cidadãos, sendo protegidos de forma rigorosa pela ordem constitucional. No entanto, há situações excepcionais em que esses direitos podem ser restringidos ou suspensos temporariamente, sempre sob critérios rigorosamente definidos para evitar abusos e preservar a ordem pública. Essas limitações são previstas para momentos de crise institucional, como o estado de defesa e o estado de sítio, permitindo que o Estado adote medidas enérgicas para restaurar a normalidade. O estado de defesa é um mecanismo constitucional que pode ser acionado para preservar ou restabelecer a ordem pública quando há ameaças à estabilidade do país. Durante sua vigência, é possível restringir direitos fundamentais como a liberdade de reunião, o sigilo de correspondência e o sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas. O objetivo dessas restrições é evitar que grupos organizados utilizem tais meios para fomentar a desordem social. A suspensão temporária do direito de reunião, por exemplo, impede a realização de manifestações que possam representar risco à segurança pública. Isso não significa a supressão completa desse direito, mas sim sua limitação em circunstâncias específicas. Essa restrição pode ser aplicada mesmo quando as reuniões ocorrem dentro de associações, visando evitar que grupos organizados ajam contra a estabilidade do Estado. Além disso, o sigilo de correspondência e o sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas podem ser restringidos. Essas medidas têm como finalidade impedir a articulação de atividades ilícitas ou atentatórias à ordem pública. No entanto, essa restrição deve ser aplicada com cautela, evitando violações desnecessárias ao direito à privacidade dos cidadãos. Já o estado de sítio é uma medida mais drástica, aplicada quando o estado de defesa se mostra insuficiente para conter a crise ou quando há uma comoção grave de repercussão nacional. Esse instrumento permite a adoção de medidas mais severas, como a obrigação de permanência em localidade determinada e a detenção em edifícios específicos, desde que não sejam destinados a criminosos comuns. A limitação da liberdade de imprensa é outra medida prevista no estado de sítio, mas com restrições bem definidas. A Constituição assegura que pronunciamentos de parlamentares em suas casas legislativas não podem ser censurados, desde que liberados pela respectiva mesa. Isso reforça a importância do equilíbrio entre segurança nacional e liberdade de expressão, evitando a censura generalizada. Outras medidas que podem ser adotadas incluem busca e apreensão em domicílio, intervenção em empresas de serviços públicos e requisição de bens. Essas ações visam garantir que o Estado tenha controle sobre recursos estratégicos para enfrentar crises graves. A intervenção em empresas pode ocorrer, por exemplo, para assegurar a manutenção de serviços essenciais à população. No caso mais extremo, quando o estado de sítio é decretado em função de uma declaração de estado de guerra ou resposta a uma agressão armada estrangeira, a Constituição permite a restrição de quaisquer direitos e garantias fundamentais. Essa possibilidade demonstra a gravidade da situação e a necessidade de conceder amplos poderes ao governo para preservar a soberania nacional. Mesmo em cenários excepcionais, a adoção dessas medidas deve respeitar princípios fundamentais, como a razoabilidade e a proporcionalidade. O fato de a Constituição prever essas restrições não significa que elas possam ser aplicadas de forma arbitrária. Qualquer abuso cometido durante sua implementação pode ser posteriormente analisado pelo Poder Judiciário. O princípio da inafastabilidade da jurisdição permanece vigente mesmo durante períodos de exceção. Isso significa que qualquer cidadão que se sinta lesado pelas restrições impostas pode recorrer ao Judiciário para questionar a legalidade das medidas adotadas. Esse controle posterior serve como mecanismo de proteção contra eventuais abusos de autoridade. Dessa forma, a suspensão ou restrição de direitos fundamentais não se configura como um afastamento definitivo das garantias constitucionais, mas sim como uma medida temporária e necessária para restabelecer a normalidade. Após o término do estado de defesa ou do estado de sítio, todas as garantias devem ser plenamente restabelecidas. É essencial que tais restrições sejam aplicadas de maneira excepcional e dentro dos limites estabelecidos. Em regimes democráticos, medidas dessa natureza devem ser utilizadas com extrema cautela, pois podem afetar direitos essenciais da população. O controle exercido pelo Poder Judiciário e pelo próprio Legislativo é fundamental para evitar excessos. A história demonstra que restrições a direitos fundamentais,
quando aplicadas sem critérios claros ou sem mecanismos de controle, podem abrir precedentes perigosos para a supressão de liberdades individuais. Por isso, é imprescindível que o uso desses instrumentos seja sempre guiado pelos princípios democráticos e pela necessidade real de preservação da ordem pública. Em resumo, a possibilidade de restringir ou suspender temporariamente direitos fundamentais existe para garantir a estabilidade do país em momentos de crise. No entanto, essas medidas devem ser adotadas com cautela e sempre sob a supervisão dos órgãos responsáveis, garantindo que a Constituição continue a proteger os cidadãos, mesmo em situações excepcionais. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!